chuva matam 55 pessoas em Minas A Gerais. situação é de emergência em mais de 100 municípios. Belo Horizonte já teve mais da metade da chuva prevista para o ano. E os moradores se veem num cenário de destruição. As águas de janeiro provocam estragos também no Espírito Santo. No norte do estado do Rio de Janeiro. E ainda em Goiás, no centro-oeste. A Organização Mundial da Saúde afirma que só 2% dos casos do novo coronavírus resultaram em morte. Na China, foram 132. No Brasil, o Ministério da Saúde anuncia 9 casos suspeitos. E a atriz Regina Duarte aceita o convite para a Secretaria da Cultura. O Jornal Nacional está começando. O temporal que atingiu Belo Horizonte há exatamente 24 horas provocou cenas assustadoras e muita destruição. Às 8 da noite, a chuva começou a aumentar. Alguns minutos depois, surgiram os estragos. Ruas movimentadas se transformaram em rios. Em seguida, a água invadiu bares, casas e arrastou o que tinha pela frente. Numa região da capital conhecida pela quantidade de restaurantes e barzinhos, a enchente produziu cenas chocantes. É o bairro de Lourdes, que tem um dos metros quadrados mais caros da cidade. Clientes desse restaurante gravaram um momento em que a correnteza arrastou vários carros. Em alguns segundos, eles sumiram no meio da água. Em outro bairro, a água invadiu o restaurante e, na sequência, arrastou mais carros. Carro descendo a porta da pizzarela. Vai trombar no outro carro lá embaixo. Olha lá, gente. Meu Deus do céu. Nunca vi isso na minha vida. Na mesma rua, outro morador gravou um ônibus ilhado na enchente. E a correnteza chegando mais forte. Uma das avenidas mais importantes da região Centro-Sul ficou assim. Pode parecer difícil de acreditar, mas essa daqui é a Avenida Prudente de Moraes. Até caminhar por aqui fica difícil por causa da quantidade de terra, de entulho, de lixo, restos e galhos de árvores. O asfalto foi praticamente destruído. Essa rodovia que passa pela cidade e dá acesso ao centro de Belo Horizonte está com trechos interditados por causa do deslizamento de encostas. Ainda na Zona Sul, bombeiros fizeram um resgate de passageiros num ônibus, usando uma maca na janela para as pessoas saírem. A situação de algumas ruas aqui na região Centro-Sul de Belo Horizonte é assustadora. Olha essa rua aqui, ela está completamente destruída. Olha o tamanho daquele buraco, aquilo ali é uma cratera. Há fios expostos, canos. Ali, ó, é difícil entrar no banco, na loja, quase todas estão fechadas. E ali na frente, pedaços de asfalto que se soltaram, uma montanha de entulhos. Não é fácil a gente imaginar quanto tempo vai ser preciso para isso aqui voltar a ser o que era. A destruição também se espalhou por outras regiões da capital. No Buritis, chafariz na rua aqui, ó. O já conhecido Rio Arrudas transbordou pela 8ª vez em menos de 2 meses. A correnteza invadiu a Avenida Tereza Cristina e a Via Expressa. O aguaceiro chegou ao centro da cidade. Quer dizer que é muito triste a gente ver uma situação dessa que está acontecendo em Belo Horizonte, aqui na rua Curitiba. Aqui nós temos a Padre Belchior. Passageiros gravaram um momento em que a água começou a entrar no ônibus. A enchente invadiu a estação de embarque da rodoviária e parte do tradicional mercado central de Belo Horizonte. O jeito foi botar tudo na calçada para limpar e jogar fora o que foi perdido. Fiquei desesperada, né? Falei, a hora que eu chegar lá, a hora que eu abrir a porta, vai cair tudo em cima de mim. Nesse registro de um morador, um cilindro de gás explodiu dentro de uma garagem. Moradores entraram em pânico. Um botijão de gás! Corre! Garagens de vários prédios ficaram cheias de lama. Olha a marca da água. Eu estou mostrando aqui para vocês, eu estou esticando para mostrar para vocês onde ficou a marca dessa água. Quem se abrigou dentro desse shopping levou um susto quando parte do forro de gesso caiu. Meu Deus! Chica! Meu Deus! Caiu tudo! Gente, vamos embora. Nunca se viu tanta água.
De acordo com o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, janeiro nem terminou e já pode ser considerado o mais chuvoso dos últimos 110 anos em Belo Horizonte. Foram 932 milímetros até hoje, 58% de toda a chuva esperada para 2020. O governo federal autorizou o repasse de R$ 7.700.000 para a Prefeitura de Belo Horizonte reparar os danos. E o governo do estado liberou R$ 200 milhões para a cidade. A Prefeitura de Belo Horizonte dobrou o número de máquinas e determinou que equipes trabalhem dia e noite na reconstrução da capital. E limpar a cidade, e desobstruir vias e fazer a cidade andar. Entrar num nível do caos menor. É óbvio que esse caos menor é a parte do recomeço. Hoje, ao longo do dia, o assunto em Belo Horizonte era o desespero de quem foi surpreendido pelo temporal. No telefone, uma mulher desesperada. O carro de Carla foi levado pela correnteza e só parou 50 metros abaixo. O cansaço está visível no rosto depois de uma noite que pareceu um pesadelo. É uma cena de terror. É uma das piores cenas que eu já pude viver na minha vida. Eu não desejo para ninguém. Eu acho que teve pessoas que passaram pelo que eu passei, mas só quem vive sabe exatamente o que passou. Desespero, passa um filme na sua cabeça e você realmente não pode fazer nada. Pertinho dali, moradores de um prédio desceram para avaliar estragos e se depararam com a garagem inundada. O Fusca 1969, todo original, ficou com água e lama pela metade. Uma tristeza, viu? A gente tem muito xodó com o carro e a gente restaurou o carro todo agora. É um carro que vem de família, domingo é dia de passear na Baratinha e aí agora tá aí todo cheio de lama. A enxurrada invadiu elevadores e o reservatório de água do prédio, que precisou ser esvaziado e limpo. Cenário de guerra. Eu nunca vi uma situação dessa. Acontecendo assim, de você ver, parecia que você estava dentro de um rio. A verdade é essa. O apartamento de Dona Beatriz ficou com água e lama para todo lado. Em 3 horas, revirou uma casa inteira. Toda a sua história passa a ficar diferente a partir daquele momento. E agora é lutar e conseguir ter forças para poder continuar, recomeçar, refazer as coisas, né? Durante o temporal, pessoas ficaram em perigo. A enxurrada veio de uma vez neste posto de combustíveis. Um dos funcionários precisou subir no elevador de carros para não ser levado pela correnteza. O aguaceiro era tanto que levou vários equipamentos do posto. O frentista lá no alto não pôde fazer nada além de esperar a água baixar. Este homem se salvou por pouco. Fui entrar no meu carro para tentar tirar o carro daqui e eu não consegui. Porque veio uma tromba d'água e pegou assim de surpresa. Drama que seu Antônio também viveu. Na hora da chuva eu estava dentro da guarita lá, né? Aí na hora que eu observei, a água estava descendo próximo da minha guarita. Eu fiquei, meu Deus, será que vai entrar aqui dentro ou não vai? Aí eu comecei a ver carro descendo, sabe? Aí tinha um casal ali próximo do poste, preso dentro do carro, entendeu? Aí o pessoal tentando ajudar, eles conseguiram tirar eles aí. Mesmo com toda a destruição no prédio de Eduardo, ele agradece pela vida. A gente olha para cá e vê nossa vida, cara. Tem 11 anos de muita felicidade aqui dentro e é difícil, cara. A gente sabe que vai reconstruir. A gente está se apegando muito a Deus, né? Graças a Deus, ninguém aqui do prédio teve um bem assim que não fosse material. Graças a Deus a gente conseguiu salvar todo mundo, mas a dor é muito grande. Desde sexta-feira passada, 55 pessoas já morreram em Minas Gerais em consequência das chuvas. José Benício Cunha Leão tinha 45 anos e morava em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. A enxurrada desceu e invadiu este imóvel onde havia 3 pessoas. De acordo com testemunhas, José Benício começou a abrir um buraco no muro para a água ter vazão. Ele mandou a mulher e o filho saírem do local e foi o único que ficou.
mas a força da água acabou provocando um desabamento e ele foi encontrado embaixo dos escombros. A situação do local já preocupava José Benício. Este vídeo, feito pela família dele na chuva do fim de semana, mostra a força da enxurrada. A prefeitura esteve aqui, a Defesa Civil esteve, né? Trouxe laudos, mas a gente quer respostas, né? E a gente espera que a morte do Benício não seja em vão, né? Que a vida que ele perdeu seja para que outras pessoas venham ganhar. A chuva de ontem para hoje provocou 3 mortes em Minas Gerais. Além de Nova Lima, uma pessoa morreu em Sabará, também na região metropolitana, e outra na cidade de Tabuleiro, na zona da Mata Mineira. 55 pessoas morreram em Minas por causa da chuva. As mortes aconteceram em 18 cidades mineiras desde a última sexta-feira. Belo Horizonte foi a cidade com mais registros, 13 mortos. E a maioria das mortes no estado ocorreu depois de desmoronamento e soterramento. Problemas que também tiraram milhares de mineiros de casa. Mais de 53 mil pessoas foram para abrigos ou casas de parentes desde o início da chuva da última sexta-feira. Na Vila Bernadette, em Belo Horizonte, 7 pessoas já morreram por causa da chuva. Nesta madrugada, moradores tiveram que deixar as casas por risco de deslizamentos. Eles foram levados para uma escola estadual em outro bairro. Hoje, eu preocupado com a minha esposa e com a minha filha, não teve nem como ir trabalhar hoje. Preocupado com ela que essa chuva pode vir, não sei o que vai acontecer daqui para frente, com ela lá em casa, eu não sei para onde que eu vou. Nesta quarta-feira, o Jornal Nacional percorreu alguns dos lugares mais atingidos em Belo Horizonte e registrou uma transformação impressionante do cenário urbano. A Avenida Tereza Cristina é uma das mais importantes de Belo Horizonte. São 10 quilômetros que ligam dezenas de bairros ao centro. Essas imagens aí mostram o trecho no ano passado, muito diferente de ontem. O morador filmou o momento em que a chuva destruiu parte da avenida, que hoje amanheceu desse jeito. A avenida agora está fechada ao longo de 4 quarteirões, o que traz um transtorno danado para o trânsito de Belo Horizonte. Seria mesmo impossível passar por aqui. A cratera tem 10 metros de comprimento, 6 de profundidade e saiu arrastando tudo. 3 faixas de asfalto e ainda a tubulação que levava a água da chuva para dentro do Ribeirão Arrudas. Dona Tânia viu tudo de casa. Foi terrível. Foi muito feio, muito triste. Já vi muita chuva assim, mas desse jeito é a primeira vez. No bairro Buritis, os carros foram parar em cima da calçada ontem à noite. A avenida de um cruzamento movimentado ficou sem asfalto do passeio ao canteiro central. Esse campo de futebol com gramado sintético amanheceu hoje cheio de lama. A Rua Marília de Dirceu, um dos pontos mais tradicionais no bairro de Lourdes, amanheceu assim. Luciana custa acreditar que esse é o mesmo lugar onde ela passa todo dia. Não tem nada a ver, para mim é outro lugar, é outra região. É inacreditável, parece que foram bombas mesmo de guerra que explodiram aqui na rua. Este outro quarteirão aqui também está quase irreconhecível. No lugar do asfalto só tem barro. A calçada, que era tão movimentada, agora está cheia de entulho. E adiante, o ponto de aluguel de bicicleta simplesmente desapareceu. Olha como era isso aqui antes. A Avenida Prudente de Moraes, de cima, era assim. Para o Saulo... Isso aqui é um paraíso, né? Mas hoje cedo, quando ele chegou para procurar a Kombi, ficou chocado com o que viu. Eu vi isso aqui tudo alagado, isso aqui tudo para cima, carro um por cima do outro. Aqui na garagem entrou carro, lá na garagem entrou água, uma coisa que não dá para explicar. O Sérgio está impressionado com o que a avenida virou. Não parece a nossa cidade não, muito diferente, né? Ali na frente a gente passa e tem um buraco ali, deve ser um bueiro. A gente vê o rio aqui debaixo da gente, né? As mesas dessa pizzaria ficavam assim, do lado da rua. A água ontem invadiu tudo e da varandinha os clientes ficaram assistindo aos carros boiarem. Cena que vai ser difícil tirar da cabeça. O dia 28 com certeza vai ser um dia que vai ser lembrado pra gente aqui no restaurante como um dia trágico. Muito trágico. Um dia que mudou o cenário na nossa região. As características da topografia e da urbanização de Belo Horizonte agravam muito as consequências de um temporal. Hoje o leitor
Leitão está por baixo desta nova e ampla avenida. Uma verdadeira passarela negra que vai ajudar a resolver nossos problemas de trânsito. Cenas de enchentes você nunca mais verá. A propaganda da Prefeitura de Belo Horizonte da década de 1970 fez uma promessa ousada, mas faltou combinar com a natureza. Esse aí passando embaixo é o córrego do Leitão. Um dia, há mais de meio século, um engenheiro especializado em planejamento urbano acreditou que conseguiria contê-lo aqui dentro. Só que basta a gente olhar para trás para ver que esse plano não deu certo. Cobrir rios para abrir ruas e avenidas fez parte da estratégia de desenvolvimento de BH. Só que a topografia da cidade favorece os alagamentos. A cidade está cercada de paredões de montanhas que fazem a água da chuva escorrer para a área urbana. Essa água segue por canais e córregos em direção a outros rios maiores. Ao longo do tempo, esses cursos d'água foram canalizados e desapareceram da vista dos moradores. Só que a cada chuva forte, eles lembram que ainda estão lá. Um dos rios que recebem água dos córregos é o Arrudas, responsável pelas maiores enchentes deste ano. Ele tem trechos cobertos e outros descobertos. Cada túnel fechado vira um funil, que não dá vazão a tanta água, e ela começa a voltar com força. Cenas assustadoras que surgem em poucos segundos. Depois que o nível da água baixa, o cenário que aparece é de destruição. Toda vez que chove é isso, o povo já fica esperando. A enchente já fica vigiando, o povo já ninguém mais atravessa aqui. Cada vez mais a gente foi impermeabilizando as avenidas, né, as ruas. O arruamento foi sendo asfaltado, né, porque antes eram de pedra, né, gradativamente ele foi asfaltado, e isso só aumentou a força e a velocidade das águas. Por isso que qualquer intensidade, não precisa ser tanta chuva, ela é suficiente para fazer um grande dano. Ontem à noite, o Vitor tentou salvar o carro quando a enchente começou, mas viu que não dava, desceu e se afastou. Segundos depois, a água levou o veículo. Em 10 minutos, a correnteza arrastou outros 3 carros. Tentei dar ré, só que a água começou a empurrar o carro para frente. Aí eu vi que não tinha jeito mesmo, a água veio igual uma enxurrada mesmo. Aí eu saí pela porta de trás e desespero. Aí fui entrando na loja para fechar e tudo. A minha moto estava na outra rua ali, também foi com a correnteza. O plano diretor da cidade, que entra em vigor no mês que vem, prevê mudanças. Novas construções deverão reservar áreas de escoamento da água das chuvas. O projeto levou 7 anos para ser aprovado. Esse é um caminho que nós temos que urgentemente parar com ele e criar o que a gente chama de cidade esponja. Nós temos que começar a pensar como é que nós vamos tornar a cidade permeável à água, para que a vida continue e não seja esse desastre todo ano. 101 municípios mineiros estão em situação de emergência e 5 em calamidade pública. Um trecho de pista da MG 133, que liga Juiz de Fora a Viçosa, desmoronou ontem à noite durante a chuva. 2 carros, um caminhão e uma carreta que passavam por ali não conseguiram frear e caíram na cratera. A correnteza arrastou um dos carros, que foi parar a 200 metros da cratera. Nele estavam 2 pessoas, a mulher e o marido. Ele disse que conseguiu tirar ela do carro, mas não conseguiu segurá-la por conta da força da água. A mulher foi levada para mais de 1 quilômetro daqui. Os bombeiros fizeram buscas por todo o vale até encontrar o corpo. Em Espera Feliz, 4 pontes estão bloqueadas. Trechos de 8 rodovias que passam por Minas Gerais estão interditados, segundo o Departamento de Edificações, Estradas e Rodagem. Entre elas, a BR-356, que liga Ervalha a Coimbra. Um pedaço da pista caiu no início do mês. Foi feito um desvio, que ontem a enxurrada levou. Na MG 280, que vai de Paula Cândido a Divinésia, a tubulação de escoamento não resistiu ao volume de chuva e se rompeu anteontem. A LMG 737 no Triângulo Mineiro está bloqueada desde o sábado e também por causa do rompimento de tubulação que abriu uma cratera. Na região central de Minas, o Rio das Velhas subiu mais de 9 metros e alagou a MG 220. O governador Romeu Zema anunciou que vai liberar 336 milhões para os municípios. A situação, eu diria, que apesar de difícil, de muito sofrida, com perdas humanas, é neste momento uma situação sob controle.
nós estamos conseguindo enviar ajuda para quem precisa de ajuda de certa maneira. Pode ser que essa ajuda não chegue exatamente na hora certa, mas com certeza é questão de horas ou de um dia ou dois para estar chegando. Será repassado no dia